Vocês estão vendo agora, nas imagens que percorrem o mundo, as tensões entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Discursos inflamados, declarações militares, manifestações nas ruas de Teherã e de outras cidades. Mas eu quero que você volte no tempo. O que você pensa quando dizem que houve uma época em que o Irã foi chamado de América do Oriente Médio? Sim, isso aconteceu. Durante as décadas de 1960 e 1970, o Irã era o principal aliado estratégico dos Estados Unidos na região. Teherã vivia um período de modernização intensa. Havia forte apoio político e militar americano. A economia estava aberta ao capital estrangeiro. Universidades se expandiam, mulheres votavam, empresas ocidentais operavam livremente. O país buscava se tornar uma potência moderna nos moldes do Ocidente, mas essa história começa antes. No início do século XX, o Irã era governado pela enfraquecida dinastia Qajar. O país sofria interferência estrangeira, instabilidade política e atraso estrutural. Britânicos e russos disputavam influência em território persa, dividindo regiões estratégicas e explorando seus recursos naturais. O petróleo, descoberto no início do século XX, tornou-se rapidamente objeto de interesse internacional, moldando a economia e a política do país. Em 1925, um militar assume o poder, Reza Shah Pahlavi. Ele depõe a dinastia Qajar e funda a dinastia Pahlavi. Seu objetivo era claro: construir um Estado forte, centralizado e moderno. Ele reformou o exército, investiu em infraestrutura ferroviária, incentivou a educação secular, reduziu a influência do clero na política, incentivou trajes ocidentais nas cidades e, em 1935, oficializou o nome Irã no cenário internacional. Era o nascimento de um novo projeto nacional. Reza Shah buscava inspiração no modelo de modernização adotado por países como Turquia e Japão, acreditando que o Irã precisava se industrializar e se fortalecer para resistir à exploração estrangeira. Ele criou escolas técnicas, universidades e incentivou o surgimento de uma imprensa nacional. Ao mesmo tempo, o país enfrentava tensões sociais profundas. Camponeses pobres, tribos autônomas e minorias étnicas muitas vezes resistiam às reformas centralizadoras do novo governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã declarou neutralidade, mas sua posição estratégica e seu petróleo eram essenciais. Tropas britânicas e soviéticas invadiram o país em 1941. Reza Shah foi forçado a abdicar. Seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, assumiu o trono. E foi sob seu governo que o Irã se consolidou como aliado-chave dos Estados Unidos no Oriente Médio. O jovem Shah herdou um país em rápida transformação, mas também instável politicamente. Ele precisou equilibrar as pressões das potências estrangeiras, a influência do clero, os interesses econômicos internacionais e a necessidade de manter o controle sobre uma população em expansão. O Irã, rico em petróleo, tornou-se uma peça central na Guerra Fria, sendo visto pelo Ocidente como um escudo estratégico contra a expansão soviética na região. É nesse contexto que surge o apelido América do Oriente Médio. A nacionalização do petróleo representava uma tentativa de soberania econômica do Irã, mas também expôs o país a pressões diplomáticas e econômicas internacionais. A CIA e o MI6 conduziram operações secretas para restaurar o Shah, num golpe que teve impactos duradouros na percepção iraniana sobre o Ocidente, alimentando desconfiança e ressentimento que chegariam às gerações futuras. Em 1963, o Shah lança um ambicioso pacote de reformas chamado Revolução Branca. Incluía reforma agrária, expansão educacional, direito de voto para mulheres, industrialização acelerada e modernização urbana. O país crescia economicamente, mas o avanço rápido e a ocidentalização provocaram reação do clero conservador. Entre os opositores mais influentes estava Ruhollah Khomeini. A Revolução Branca buscava transformar o Irã em uma sociedade moderna, industrializada e alinhada com os valores ocidentais, mas o choque cultural foi enorme.
O clero xiita, que desempenhava papel central na vida social e política, via essas reformas como uma ameaça à autoridade religiosa e à tradição persa. A tensão entre modernização forçada e valores tradicionais gerou divisões profundas que culminariam em revolta popular e revolução. Em 1979, manifestações tomam as ruas. O Shah deixa o país e morre no exílio. Hoje, seu filho, Reza Pahlavi, هم میهنان عزیزم لحظاتی سرنوشت‌ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی همچنان vive fora do Irã e critica o regime atual. Khomeini assume o poder. A monarquia é abolida. Nasce a República Islâmica do Irã. Laços com os Estados Unidos são rompidos. Israel deixa de ser reconhecido diplomaticamente. A antiga embaixada israelense em Teherã é transferida para a representação palestina. A revolução não foi apenas política, foi cultural, social e religiosa. Milhares de pessoas participaram das manifestações, desde estudantes até trabalhadores urbanos, impulsionados pelo descontentamento com corrupção, desigualdade e repressão. O novo regime buscou reconstruir o país com base na lei islâmica, influenciando todos os aspectos da vida, da educação à mídia, da economia às relações internacionais. O Irã se define como República Islâmica. Há eleições presidenciais, mas o presidente não é a autoridade máxima. O poder supremo está nas mãos do líder supremo. Ele comanda as Forças Armadas, influencia o judiciário, supervisiona o Conselho dos Guardiões e tem influência direta sobre a mídia estatal. O Conselho dos Guardiões avalia quais candidatos podem disputar eleições. Ou seja, existe voto, mas dentro de um sistema supervisionado religiosamente. O presidente governa, mas está subordinado à liderança suprema. A estrutura política combina elementos formais de democracia com forte controle religioso. Essa configuração permite que o regime mantenha legitimidade aparente diante da população, ao mesmo tempo em que garante que decisões estratégicas, políticas e militares permaneçam centralizadas em líderes religiosos. O Conselho dos Guardiões, por exemplo, revisa todas as leis aprovadas pelo parlamento para garantir conformidade com a interpretação islâmica xiita, limitando a autonomia política real. Após 1979, o uso do véu tornou-se obrigatório para mulheres. Leis passaram a seguir interpretação islâmica xiita. Conversões religiosas enfrentam severas restrições. Igrejas cristãs registradas operam sob forte supervisão. Expressões políticas contrárias ao regime podem ser reprimidas. O país combina religião e política de forma estreita. O impacto social foi profundo. Gerações inteiras de iranianas cresceram com códigos de vestimenta obrigatórios, restrições de comportamento e segregação de gênero em espaços públicos. Ao mesmo tempo, grupos de oposição e defensores de direitos humanos surgiram dentro do país, frequentemente enfrentando perseguição. O Irã tornou-se um exemplo mundial de como uma revolução religiosa pode redefinir radicalmente sociedade, cultura e política. O Irã mantém postura crítica e hostil contra o que o governo chama de influência imperialista. Em manifestações controladas pelo regime, cenas têm circulado mostrando a queima de uma estátua de Baal Moloque, um deus pagão cananeu citado como ídolo na Bíblia, na Torá e no Alcorão, como símbolo de falsa divindade, ornamentada com bandeiras de Israel, bandeiras dos Estados Unidos e com a estrela de Davi gravada em sua superfície. A imagem foi incendiada durante os festejos oficiais pelo aniversário da Revolução Islâmica, enquanto os participantes entoavam frases como "Morte a Israel" e "Morte à América", e proclamavam que as potências ocidentais seriam o grande Satã, em oposição ao que consideram seu projeto de independência e resistência cultural.
Essas demonstrações foram amplamente destacadas como componentes das celebrações organizadas pelo Estado que pretendem reforçar narrativas de hostilidade frente a Israel e aos Estados Unidos, diante de tensões regionais profundas e persistentes. A mídia estatal iraniana costuma divulgar essas manifestações como expressões de unidade nacional contra poderes opressores, enquadrando seus objetivos políticos em símbolos religiosos e culturais reconstruídos para fins de mobilização. Por isso, em contextos de conflito, informações divulgadas oficialmente exigem análise cuidadosa, como ocorre em qualquer país diretamente envolvido em guerra. É importante lembrar que o povo iraniano é diverso, com correntes internas que vão desde conservadores religiosos até grupos que exigem mudanças profundas no sistema político. Há também minorias étnicas como curdos, árabes e azeri, que possuem suas próprias tradições culturais e reivindicações políticas. Essa diversidade nem sempre se reflete nas políticas do governo central, mas forma um panorama social complexo que influencia a política interna e externa do país. Os iranianos não são árabes, são majoritariamente persas, descendentes do antigo Império Persa, de reis como Ciro o Grande, Dário I e Xerxes I, uma civilização milenar com história anterior ao islamismo. A identidade cultural persa é profundamente antiga e complexa, e nem sempre se confunde com as posições políticas de quem ocupa o poder. O Irã possui uma herança cultural impressionante: arquitetura monumental, poesia clássica, literatura, música, caligrafia e tradições de persas antigos que sobreviveram por milênios. Essa herança cultural muitas vezes é ignorada em reportagens internacionais que tendem a focar apenas nas tensões políticas e militares atuais. Após 1979, a liberdade política e religiosa foram severamente restritas. O país impõe limites rígidos à liberdade de expressão, de crença e à autonomia pessoal. A legislação interna aplica penas severas para condutas que em muitos países são consideradas direitos civis, como a liberdade religiosa e a expressão pessoal. O país, que já foi chamado de América do Oriente Médio, transformou-se em uma das teocracias mais influentes do mundo contemporâneo. De aliado estratégico do Ocidente a rival declarado. De monarquia modernizadora à República Islâmica. A história do Irã é uma das transformações mais profundas do século XX. E agora, diante das tensões atuais, o mundo observa novamente o Oriente Médio. A geopolítica regional também mudou profundamente. O Irã mantém aliados estratégicos em países como Síria, Líbano e Iraque, apoiando milícias e governos alinhados com sua ideologia. Ao mesmo tempo, enfrenta sanções econômicas e diplomáticas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa dinâmica não apenas influencia a estabilidade do Oriente Médio, mas também os mercados globais de energia e comércio. Fique atento aqui no canal da TCN. Teremos cobertura especial sobre essa guerra no Oriente Médio. Também acompanhe a conta oficial da editoria no Instagram, Central da Guerra no Oriente Médio. Link na descrição. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente sua opinião e compartilhe com outras pessoas. A história continua sendo escrita e nós estaremos acompanhando cada capítulo.